NASA lança foguete-sonda para investigar efeito de dínamo atmosférico e sintoniza a Voz do Brasil. Meu Deus, é muita informação antiga numa novidade só. Em Brasília, 19 horas. Socorro! Mas vamos lá, vamos falar o que é o dínamo, né? Dínamo atmosférico. Primeiro, dínamo, que a gente conhece no nosso dia a dia, era muito utilizado não só nas bicicletas, como naqueles carros mais antigos, que era um gerador de corrente contínua, né? Então, aquele Fusca do meu avô, que, por exemplo, ele tinha um dínamo, né? Mas o dínamo atmosférico, o que é isso? É o seguinte, pessoal, essa interação da atmosfera com o nosso campo magnético e o vento solar, isso gera na alta atmosfera, aproximadamente na altitude de 80 quilômetros, geram circuitos, então correm correntes elétricas por extensões continentais, por extensões assim de milhares de quilômetros na nossa alta atmosfera. E nesses 80 quilômetros de altitude, entre 80 e 100 quilômetros de altitude, essas correntes elétricas, por isso o nome dínamo, né? Porque são geradas correntes elétricas, elas são responsáveis por alguns fenômenos, dentre eles as auroras, tudo, mas a gente também utiliza isso para fazer radiopropagação. Só que o que acontece? Apesar do fenômeno ser conhecido já há muito tempo, até mesmo antes dos voos espaciais, já era conhecida a existência dessa ionosfera, né? Por conta das transmissões de rádio de ondas curtas, ninguém até hoje sabe muito bem por qual razão essas coisas acontecem. Então é o seguinte, para você saber por que essas coisas acontecem, você teria que enviar alguma sonda, por isso o foguete de sondagem, né, para essa região. O problema é que, com a altitude de 80 quilômetros, você não consegue manter uma aeronave voando. Uma aeronave não vai voar tão alto. Nem balão, aqueles balões meteorológicos, você não consegue chegar nessa altitude. E é uma altitude que é baixa demais para você manter um satélite, porque você está dentro da atmosfera. Ah, mas a atmosfera está fininha, tal, sim, mas vai ter aquela coisa que a gente sempre ignora nos exercícios de física do ensino médio, né? Os exercícios sempre falam assim: desconsidere a resistência do ar. Lá, apesar de ser bem mais rarefeito, ainda vai ter resistência do ar, né? Mas não é suficiente para manter vamos supor, um aviãozinho voando, um balão, alguma coisa assim. Então o que acontece? Você tem que usar foguetes de sondagem. O foguete vai subir, vai chegar lá nas proximidades dessa altitude, ele vai soltar tipo uma cápsula. Então essa cápsula, ela, enquanto ela tiver, ela vai estar em queda livre, mas ela vai subir um pouquinho por conta do disparo, né? Seria o último estágio, né? Então vai registrar o que está acontecendo nessa altitude, vai tentar medir correntes, e é o seguinte, essa sonda, ela não é lançada assim, é, não, vamos lançar hoje, vamos lançar amanhã, não. Ela vai ter que ser lançada quando um satélite que já foi lançado anteriormente, quando esse satélite passar nas proximidades, então vai estar passando o satélite, vai lançar o foguete de sondagem, que vai lançar essa sonda, e essa sonda e o satélite, só que o satélite vai estar bem mais alto, tá? É mais ou menos uns 500 quilômetros de altitude, acho que a estação espacial são 400, né, de altitude. Então, essa sonda vai capturar informações, vai mandar para o satélite, e aí vão ser cruzados os dados para entender melhor esse efeito do dínamo atmosférico. Como essa corrente se mantém, qual a intensidade dessa corrente, se há variação dessa corrente entre um circuito e outro, se todos os circuitos têm tamanhos continentais, ou seja, de milhares de quilômetros, ou se pode ter algum circuito menor, por exemplo, como se fosse. Imaginem aquelas pequenas células atmosféricas quando vai se formar furacão, né?
será que todas elas são circuitos continentais ou você tem pequenos circuitos cuja corrente flui por dezenas de quilômetros ou centenas de quilômetros? Então, é isso que vai ser feito. Vão ser lançados, acho que 2 foguetes de sondagem entre 6 e 20 de julho. Ou 20 de julho aparecendo aí de novo, hein? Então, esses foguetes de sondagem, eles conseguem lançar até essa altitude, né? E aí vai ser feita toda essa correlação de dados. Mas é muito rápido, porque essa sonda, quando ela é liberada do foguete, ela vai subir mais um pouquinho e logo ela já começa a cair, né? Tá? Então é pegar o mais rápido possível a maior quantidade de informações sobre corrente, sobre ionização, a velocidade dessas, como é a velocidade do ar nessa altitude, né? Só esperar os resultados aí e esperar essa correlação de dados entre o satélite e essa sonda aí. E isso tem muita influência, porque eu falo das ondas curtas, porque, claro, é o que eu ouço. Eu trouxe até o meu radinho aqui, olha ele aqui, que bonitinho, né? Meu radinho de ondas curtas. Mas isso influencia muito nas telecomunicações também, né? Ainda mais agora que estão fazendo aí satélite com internet, né? Satélite que vai auxiliar na internet, tudo. Então você precisa entender melhor essa dinâmica atmosférica para evitar, por exemplo, problemas de comunicação, problemas de telecomunicação, né? É um lance de pesquisa pura, né, Rafael? Pesquisa pura, exatamente. Né? Até para você desenvolver melhores sistemas aí de transmissão de dados, né? Porque hoje em dia você não usa mais só rádio, né? A transmissão de voz, é voz, imagem, dados, né? Essas coisas assim, né? O que acontece eletricamente na alta altitude, né? O que está acontecendo na ionosfera, né? E só para lembrar, eu até fiz uma tradução de uma apostila da Rádio Nederland, já faz um tempo já. Eu fiz essa tradução e fiz algumas atualizações, porque era uma apostila muito antiga, né? Lá eu estou comentando sobre isso aí, que essa camada da ionosfera, ela vai variando. Durante o dia ela tem uma espessura, durante a noite tem outra. Então, essa sondagem, esses foguetes de sondagem também vão auxiliar nesse entendimento, porque essa variação, tal, como ela ocorre, essas coisas. Eu me lembrei de uma música do Roberto Leal, não precisa de passaporte para dizer que é português. Cada um contribui com um dinheirinho, né? Então quem tem mais dinheirinho põe mais dinheiro lá, porque cada um desses países... Dinheirinho, parece que tá jogando banco imobiliário. Né? Dinheirinho. Do jeito que o Bezos está convidando todo mundo, ele vai convidar até o Ronaldinho Gaúcho aí para esse rolê aleatório.